inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior. E hoje nosso tema na série Inspiração da Natureza é para abordar de que maneira a natureza pode servir de inspiração também para a área da economia. A gente já falou aqui de inspiração da natureza para a política, para a saúde, para o transporte e agora vamos falar também sobre economia. Por isso, estamos em contato a partir de agora com o biólogo, mestre em biomimética, Ricardo Mastrotti. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Ricardo, então para começar aqui o nosso bate-papo, nós, acredito que temos uma visão muito simplista, a respeito da natureza, mas olhando para o nosso meio ambiente, para a vida na natureza, o que ela pode nos ensinar? Que exemplo a gente pode ter que pode também ser aplicado na economia? Bom, a natureza é uma mestre, não só nas outras inspirações que a gente tem na biomimética, mas na economia também, Inclusive, quando a gente olha economia, esse eco é do grego oikos, que é o mesmo de ecologia, que é o estudo da casa, Então, tem muitos trabalhos interessantes, que fazem essa correlação, Quer dizer, a natureza, ela é eficiente ao extremo, Então, é a economia aplicada na sua forma maior, Então, acho que tem muitos exemplos, sim, tem muitos aprendizados que a gente pode tomar a partir da natureza, Posso dar alguns exemplos aqui, alguns caminhos que eu já vi em outros trabalhos, Mas, basicamente, a ideia é essa, Quer dizer, assim como nós temos um recurso financeiro, que move a nossa economia, a natureza tem vários recursos, Então, tem nutrientes, tem espaço, tem território, fêmea, enfim, tem luz, tem espaço, tem várias variáveis ali que são consideradas nesse processo, na natureza, Então, a gente observando como isso é feito, a gente consegue extrair vários exemplos aí aplicáveis para a nossa economia, Então, gostaria que você citasse alguns desses, algum exemplo também que pode ali encaixar em soluções e proposta também de novos negócios também, Ricardo? Posso sim. O meu trabalho de mestrado em biomimética foi justamente nessa área, Então, eu estava tentando entender como que o desafio dos gestores de asset, de recursos financeiros, Então, aqueles que têm um fundo de pensão para tocar, um family office, eles estão sempre pensando no longo prazo, como passar por toda essa turbulência, por toda essa incerteza, E o nosso mundo é cada vez mais rápido e a mudança é a única certeza, Está sempre mudando, Muito difícil de prever, Depois das tecnologias altamente disruptivas, Tem mercados que realmente mudam da noite para o dia, Então, o meu trabalho foi de tentar entender como que a natureza se prepara para esse imprevisível, Pode acontecer tudo, pode cair um meteoro, e a gente vê que ao longo dos 3,8 bilhões de anos de vida nesse planeta, aconteceram muitos eventos disruptivos, de enormes proporções e que, enfim, tudo foi reinventado, E todos os animais, plantas, organismos tiveram que se reinventar, foram selecionados, alguns ficaram e outros não. Então, nesse trabalho, o que eu fiz foi tomar como base o que a biomimética chama de os princípios da vida, life principles em inglês, Então, os princípios da vida, basicamente, são padrões profundos que a gente vê, se repetindo na maioria das espécies vivas hoje no planeta, Então, alguma coisa esses padrões nos dizem, porque se elas estão aqui depois de tantas disrupções, é porque isso funcionou,
E basicamente é isso, né? Quer dizer, a gente começa a aplicar o trabalho foi aplicar esses princípios da vida na gestão de assets, né? Então, assim, quando a gente vai avaliar uma empresa, o que é importante, né? Porque a gente está acostumado muito a olhar o passado, né? Então, como que essa empresa performou, e a gente tem uma visão do presente, né? Então, quem toca essa empresa, né? Qual é essa diretoria, os executivos que estão ali, como ela está posicionada no mercado, e com base nisso, a gente faz as previsões de futuro e aposta nessa ou naquela, mais para um lado, mais para o outro. E então é o que eu chamo de bola de cristal, né? Porque eu tenho o passado, o presente, e aí eu vou tentar adivinhar o futuro, né? E a natureza não faz dessa maneira. A natureza, ela está sempre preparada para o inesperável, né? Então esta é um pouco a diferença, é como é que eu crio uma série de mecanismos, de cuidados, de processos que vão me colocar numa situação melhor para uma mudança que eu não sei qual é, né? Então fica assim um pouco no ar, talvez seja um pouco difícil de entender, mas é basicamente isso, né? Então assim, a natureza tem vários mecanismos, né? Então ela consegue resiliência através da redundância, através da descentralização. Então, quando a gente olha todos esses aspectos, são 26 princípios da vida, a gente consegue ver que algumas empresas estão mais em linha com esses princípios do que outras, né? O meu trabalho eu fiz em 2015, o mestrado, né? E passados 7 anos, as 3 empresas que eu considerei na época, né? 2 estavam realmente alinhadas e uma nada alinhada, né? Essa que não estava nada alinhada com os princípios da vida faliu e foi comprada, né? E as outras 2 são super top performance aí no mercado, né? Uma delas é a do Elon Musk, né? A Tesla, né? E a outra é Salesforce. Então eu acho que a gente consegue sim extrair muito aprendizado e aplicar em coisas tão práticas quanto uma gestão de asset, como estar melhor preparado para o inesperado, né? Esse disruptivo que acontece todo dia, né? E, Ricardo, já existem muitas empresas procurando e se inspirando na natureza para resolver problemas, porque geralmente quando vem empresa, indústria na nossa cabeça, vem meio que um ar de poluição, às vezes de desmatamento. Isso está acontecendo, as empresas estão procurando conhecer e entender como que elas podem se inspirar mesmo na natureza para solucionar problemas do cotidiano? Eu acho que cada vez mais, né? A ideia da biomimética, né? O trabalho da Janine Benes, que iniciou isso, já tem alguns anos, né? E eu acho que ainda tem muito espaço para ser preenchido, mas a gente tem vários exemplos de várias empresas que, inclusive, se reinventaram, né? Reinventaram o seu modelo de negócio muito inspirado na biomimética e aí diretamente, algumas ligadas até ao pessoal que chama Biomimicry 3.8 lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem vários exemplos, sim, né? Então tem uma empresa de carpetes nos Estados Unidos, por exemplo, que reinventou todo o seu modelo produtivo e de negócio, né? Então ela parou de vender carpetes e ela vende hoje serviços de revestimento, né? Então ninguém quer comprar o carpete, você quer comprar esse revestimento, né? Ter a sua casa revestida, né? Parece a história da furadeira, ninguém quer a furadeira, quer o buraco na parede, né? Mas enfim, o Ray Anderson, que era o fundador dessa empresa, ele vislumbrou produzir carpetes com emissão zero, né? Zerar as emissões dele. É muito difícil, porque o carpete o produto básico é um derivado de petróleo, né? Então, ele teve que reinventar todo o negócio dele, né? Então, hoje, ele vende esse serviço e na hora que o carpete precisa ser trocado, ele volta para o início da produção. E ele fez várias outras aplicações ali de biomimética, inclusive com os desenhos desses carpetes imitando. Mas tem muitos exemplos, né? Tem muitos exemplos. Tem desde coisas mais simples, né? Aplicadas à forma, né? Então, alguns exemplos bastante conhecidos, como o trem-bala no Japão e tal.
Mas tem empresas, por exemplo, tentando eliminar a necessidade de ar-condicionado num shopping, né, num centro com escritórios e shopping center, em Harare, né, num lugar onde a temperatura tem uma variação muito grande de dia e noite, né, e a inspiração foi no cupinzeiro, que tem muito por lá, e que nenhum deles usa ar-condicionado, mas não pode variar a temperatura mais de 1 grau, senão morrem as larvas, né? Então, entendendo esse mecanismo de trocas de ar, de canais, de um ar que circula, né? Quando circula o ar, calor que ficou armazenado no cruzeiro à noite para esquentar, né? E durante o dia ele continua fazendo essa circulação, né? Então ele pega essa massa térmica que esfria e vai resfriando, né? Eu fizeram esse prédio, né? Já tem bastante tempo, e é um prédio que não tem ar-condicionado, então ele tem 90% a menos de conta de luz ao longo do tempo de vida útil dele. Enfim, tem muitos exemplos, mas mais do que exemplos, tem espaço ainda, né? Muito espaço. Nem todos chamam de biomimética, né? Mas tem muitas empresas agora falando outros termos, né? Inovação inspirada na natureza, nature-based technologies, tem vários termos aí, mas eu acho que o importante é a gente ter a humildade de entender que as soluções que tem na natureza são muito melhores, muito mais eficientes, muito mais elegantes, zero poluentes e só conduzem a mais vida, né? Ao contrário de alguns dos nossos designs que ainda são bastante negativos, tem bastante impacto negativo. Ricardo, você explicou agora, né, que as empresas então estão realmente procurando mais, se inspirando mais, mas e os clientes? Os clientes estão cada vez mais conscientes, estão indo atrás de empresas que têm essa pegada mais sustentável, que se inspiram, que valorizam e se inspiram na natureza? Esse movimento está acontecendo? Eu acho que sim, né? Eu vejo a consciência dos consumidores crescendo, né? A gente tem muito acesso à informação, a gente começa a ter opções, né? Então, eu vejo que há um movimento crescente aí de conscientização, né? Eu acho que o grande desafio é quando que a gente consegue pagar por um produto que seja mais sustentável. Então, se ainda há uma diferença grande de preço, isso pode ser um problema para acelerar. E eu acredito que com ideias baseadas na natureza, né, com ideias biomiméticas, normalmente você consegue fazer esse processo de uma forma muito mais eficiente, que acaba sendo mais barata e que acaba sendo menos poluente. Então, você tem outros desdobramentos aí que ajudam na redução de custo, né? E isso permite que você tenha no final um produto bastante competitivo em termos de preço, com esse diferencial da sustentabilidade. Então, eu acho que esse é um lugar que a gente tem que mirar, né? Que a gente consiga produtos e serviços competitivos em termos de preço, né? E que eles agreguem esse valor, né? Essa percepção. Esse vai ser rapidamente reconhecido e comprado pelos consumidores, né? E agora, claro, num país passando pela situação econômica que a gente está, com os desafios que a gente tem, não é todo mundo, né, que pode se dar ao luxo de pagar mais para ter um produto mais sustentável, né? Mas eu quero acreditar que muito em breve, a gente aplicando cada vez mais esses conhecimentos da natureza, a gente vai conseguir ter produtos melhores e mais baratos, né? Aí sim não vai ter por onde escapar, aí a gente chegou num lugar bom. Estamos conversando aqui no Tom Maior com Ricardo Mastrotti, mestre em biomimética, no mais um episódio aqui da nossa série Inspiração da Natureza. Ricardo, você mencionou aqui no começo, né, sobre a sua pesquisa, você analisou ali 3 empresas
duas que estavam alinhadas com os princípios da vida, né, estão bem hoje, uma que não estava alinhada faliu. Diante dessa nova realidade, né, de reinvenção pela qual as empresas devem passar para tentar ali solucionar esses problemas dos novos tempos, a pensar em quebrar paradigmas, né, em gerar inovação, é uma questão hoje de sobrevivência para essas empresas? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, né? Eu acho que nesse mundo que evolui com essa velocidade, você ficar parado, né, ali curtindo o seu sucesso do passado, isso é a receita certa para você sumir, né? Para você ser eliminado ali em algum momento. E mais do que isso, né? Então acho que não existe esse momento de conforto. Falar, olha, aqui eu cheguei num ponto que tá bom, não precisamos mexer mais nada, evoluir mais nada. Não é isso, não existe, né? Esse lugar não existe. Sustentabilidade é um alvo móvel, né? Você está sempre perseguindo. Quando você chega numa meta, a pergunta já mudou, né? As demandas da sociedade são outras, os desafios ambientais são outros, e você tem que estar sempre se atualizando, né? A gente tem visto, né, empresas sumindo, né? Grandes empresas, né? E basicamente, a partir do ponto em que a gente, como sociedade, começar a precificar o que sempre foi chamado de externalidade, né? Então, externalidade é uma palavra esquisita para dizer o seguinte: o lucro é privado e o impacto eu socializo, né? É da comunidade. Então, se eu estou emitindo CO2, a comunidade, a sociedade vai ter que lidar com isso. Se eu estou consumindo mais água do que tem aqui, a sociedade vai... Então, assim, quando a gente começa a precificar, né? Então, acho que o exemplo das emissões de carbono é um bom exemplo, né? Quer dizer, a partir do momento em que você não pode mais mandar para a atmosfera a quantidade que você quiser de CO2, isso vai ser cobrado, então você começa a criar esses diferenciais competitivos, né? Quer dizer, emitir é caro, poluir é caro, e cada vez está sendo mais caro, né? Não ser eficiente é cada vez mais caro, poluir é cada vez mais caro. Então, eu acho que estamos no caminho certo, porém com a velocidade errada, né? Eu acho que essas discussões elas têm que avançar muito mais rápido. Eu acho que a gente ainda patina bastante. Você vê a própria questão de carbono, a gente vem discutindo quantas COPs já aconteceram onde o pessoal discute esse tema, né? E até hoje acontecem evoluções importantes, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu, como sociedade, botar um preço, né, nesse impacto, ele não pode mais ser socializado, ele não pode ser... Essa ideia do lucro privado e do impacto negativo socializado, ela leva ao fracasso, né? A gente tem um limite, o planeta, a gente já vem extrapolando vários desses limites, né? Então, eu acho que a direção está certa, tem várias iniciativas nesse sentido, várias empresas se unindo em movimentos, tem movimentos da ONU, a gente vê vários movimentos desses, de consumidores também, porém, eu acho que é hora de acelerar esses movimentos. Ricardo, olhando agora aqui para um outro aspecto, né, a gente olhando para a nossa economia, para o nosso sistema capitalista, que é totalmente acumulativo. Na natureza, tem isso também? Como funciona a natureza? Tem acumulação? Excelente pergunta, né? Tem acumulação, né? Então, o urso, quando vai hibernar, ele precisa acumular gordura para usar no inverno. A grande diferença é que tem uma função essa acumulação, ela tem uma lógica, né? A acumulação pela acumulação não existe na natureza, né? O crescimento indefinido não existe na natureza. Então, não tem um ser humano de 8 metros de altura, uma árvore de 300 metros de altura, né? Tudo ali tem um limite, né? E a nossa economia, a tendência é pensar não, eu quero crescer 10% esse ano, e no ano que vem, no outro, e no outro, e no outro. Então, assim, a questão da acumulação, né? Isso é uma lição importante da natureza para a gente, né? Na natureza,
tudo precisa ter uma função, né? A forma se adequa ao processo, a forma se adequa a essa função. Então, assim, a acumulação, ela pode até existir, se ela tiver um porquê, se ela tiver uma função, né? E essa função, evidentemente, que não é, não, eu quero acumular que eu quero ser mais rico e ter mais coisas, né? Isso não é uma explicação, né? Isso não é uma função. Você está usando uma quantidade de recursos totalmente incompatível e não tem mágica. Se você usa muito, se você acumula muito, em outro lugar é porque está faltando, né? Então, é muito interessante, né, da gente ver como a natureza faz a acumulação, por que ela faz a acumulação e quais os mecanismos que ela tem para tornar a acumulação algo indesejável, né? Então, e aí você pode pensar em vários modelos, quer dizer, uma coisa, né, pegando o exemplo que eu dei aqui do urso que vai hibernar, ótimo, ele consegue não sei quantos quilos a mais de gordura para conseguir passar o inverno, né? Hibernar e passar. Mas não são 500 quilos, são 2.000 quilos, né? Então, tem um momento em que essa gordura é tóxica e ela mata, né? Ele não vai conseguir se movimentar, ele vai ter outros problemas muito mais graves, né? Então, sim, existe acumulação, desde que ela tenha uma função e seja numa boa medida e seja temporária, né? Não tem essa acumulação ad eterno. Crescer indefinidamente é algo que só na nossa economia a gente vê essa ideia de crescer indefinidamente num planeta finito, né? São duas coisas que não combinam. Dá para a gente, então, se inspirar nisso que você disse, né? De olhar para a natureza com esse olhar que não é acumulativo e trazer para a nossa economia, ou já é sonhar demais, Ricardo? Não é sonhar demais, não é. Eu acho que o outro ensinamento muito importante da natureza, que eu acho que fala direto com esse ponto que você está trazendo, é o seguinte: a natureza, ela é, em sua essência, colaborativa. Então, todos os organismos e células e moléculas e ecossistemas, eles estão colaborando em prol da vida, em prol do coletivo, né? Então, até eventos de competição pontuais que a gente vê, um animal competindo com outro, para que um animal compita com outro, você precisa ter trilhões de células desse animal colaborando, 10 sistemas digestivo, endócrino, urinário, todos funcionando para que ele consiga competir. Então, assim, a gente, eu acho que o dinheiro, né, ele acaba estimulando na gente a competitividade, né, a individualidade. Então, é o meu dinheiro, né, o meu recurso. Na natureza não tem o seu recurso, né? Tem o recurso, né? Então, o carbono que está ali, que você está usando como nutriente, depois você vai morrer, ele vai ser reciclado, não é seu, ele está no fluxo, né? Então, essa é uma outra coisa interessante, né? Acho que duas coisas, né? Uma essa coisa que eu estava colocando aqui sobre o coletivo, né? O coletivo prevalece sobre o individual. A colaboração prevalece sobre a competição. E a outra coisa, você trouxe a acumulação e eu falei de fluxo, né? Na natureza não existe nada parado, estancado, né? A água parada, ela apodrece, o sangue parado, ele coagula. Né? Tudo está em movimento na natureza, está em fluxo, né? A partir do momento que você pega recurso financeiro e para, e acumula, e deixa ele sem fazer o serviço que ele deveria fazer, porque o dinheiro tem um porquê de existir, ele é um meio de trocas. A partir do momento que você acumula, guarda, estanca ele só gerou desigualdade, ele só gerou, né? Então, eu acho que é essa grande ideia da gente... A natureza também mostra isso, né? Quer dizer, acho que a gente colocou o dinheiro talvez no lugar errado, né? O homem é escravo do dinheiro, o homem trabalha para o dinheiro, né? Ao passo que é o contrário. O dinheiro é um meio, o fim são as pessoas, o fim é a sociedade, né? Então, na natureza é assim também. Os recursos são meios para você prolongar e multiplicar a vida, né? E não o contrário, não se vive para conseguir recursos, né? Os recursos é que permitem que a vida aconteça, né? Então, a gente realmente está precisando mudar
esse paradigma na nossa cabeça de que as pessoas estão aí a serviço do dinheiro, né? É o contrário. O dinheiro que está a serviço das pessoas, ele é um mecanismo de troca, ele tem uma função na sociedade. E a gente parece que esqueceu completamente disso. E ele virou um grande Deus, né? Onde a gente, em nome dele, a gente justifica fome, guerras, enfim, toda forma de atrocidades, né? Acho que essa é uma mudança importante de mindset que precisa acontecer, de modelo mental, né? Muito interessante, realmente nós temos muito que aprender com a natureza. Ricardo, infelizmente nosso tempo aqui acabou, mas agradeço muito a sua participação, pelos esclarecimentos, a disponibilidade de conversar conosco aqui no Tom Maior. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, estou sempre à disposição. Tá aí o Tom Maior aqui abordando mais um tema dentro da nossa série Inspiração da Natureza. A inspiração da natureza. Soluções que a própria natureza nos oferece aplicadas no dia a dia. Sustentabilidade, tecnologia, ciência, juntos em tom maior.